Olá, boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para você que nos assiste no YouTube. Estamos aqui de volta mais uma vez, no dia 29/3, com mais uma aula da professora Isabela Oliveira, essa maravilha de aula, que teve a iniciativa do Hamilton, a qual nós agradecemos muito. Agradecemos também Bert Helm, aqui, por nos dar esse presente para toda a humanidade. Hoje a leitura fica por conta da Cristiane e professora Isabela. Mais uma vez, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, obrigado ao seu papai, sua mamãe, e a palavra é toda sua. Boa noite a todos, muito agradecida pela oportunidade de estar aqui estudando junto com vocês e boas-vindas aí a todos, uma lembrança boa para o Hamilton, para o Geraldo, para as pessoas que coordenam esse grupo. E vamos em frente, vamos aí com o nosso livro Ordens da Ajuda, página 112, da edição, pelo menos que está comigo aqui. A fileira dos ancestrais. Hellinger para o grupo. Não sabemos quando aconteceu algo de importante. Gostaria de demonstrar como procurar em que geração aconteceu o fato decisivo. Faz-se uma fileira de ancestrais, coloca-se os ancestrais um atrás do outro e os deixamos assim. De repente, vê-se onde aconteceu algo de importante. Pode ser que seja algo que aconteceu há muitas gerações anteriores ou algo que está próximo. Este é um exercício importante, também no sentido dos movimentos da alma. Nós vamos da constelação familiar estreita, que tem em vista apenas a família atual e a de origem, para algo mais amplo, para um campo mais amplo. Hellinger toma novamente a representante da menina e coloca atrás dela a fileira dos ancestrais femininas, a mãe, a avó, a bisavó e assim por diante. Cada uma delas representa uma geração inteira, portanto, a geração da menina, a geração da mãe e assim por diante. A bisavó começa a cambalear, segura-se firmemente algumas vezes na avó que está à sua frente e olha para o chão. A quinta ancestral olha também para o chão. A sexta ancestral cambaleia fortemente, curva um pouco os joelhos e encosta-se na ancestral que está atrás dela. Hellinger deixa então que as 3 primeiras gerações se sentem. Hellinger para o grupo. Na geração da bisavó, existe algo especial e nas 2 gerações anteriores também. Hellinger pede à mesma mulher que havia representado a morte para deitar-se de costas no chão, em frente à bisavó. A sexta ancestral cai em cima da ancestral que está à sua frente e a empurra para a frente. A bisavó, a quinta e a sexta ancestral se afastam da morta. Hellinger posiciona a representante da menina de modo que ela possa ver todas. Hellinger para a representante da menina. Agora, olhe para elas. A mãe e a avó também viram-se para a morta. A sexta ancestral treme e suspira. A bisavó, a quinta e a sexta ancestral se afastam cada vez mais da morta. A sétima ancestral as segura. A morta afasta-se das gerações anteriores a ela e se dirige às gerações posteriores. A mãe coloca o braço ao redor da filha. Hellinger, depois de um tempo, para a representante da menina. Como você se sente agora? Representante da menina. Bem, estou aliviada. Hellinger, exato. Para o grupo. Portanto, não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com a família atual dela. Tem a ver com gerações anteriores. Isso continua atuando. Podemos ver a intensidade aqui. Para a participante. Sabendo disso, você pode ajudar melhor essa criança. Ela acena com a cabeça. Para o grupo. Já fiz isso muitas vezes em meus cursos, colocar a fileira dos ancestrais. É um método inacreditavelmente eficaz. Também, quando se tem a ver com esquizofrenia, pode-se ver que o acontecimento decisivo está bem atrás. Existem acontecimentos em uma família que atuam através de muitas gerações. Esse acontecimento é sempre uma morte. Os outros acontecimentos não atuam dessa forma.
Uma morte atua através de várias gerações. Então, colocamos a vítima junto. De repente, a energia se concentra ali, onde a vítima está deitada, e aqueles que assumiram esse destino ficam livres. Com este método, não é necessário saber de muitas coisas. Sentimos onde está a energia e podemos provocar uma descarga dessa energia. Participante do grupo. Você colocaria, no caso de mulheres, sempre a fileira das ancestrais femininas e, no caso de homens, a fileira dos ancestrais masculinos? Henning, essa é uma boa pergunta. No caso de meninas ou mulheres, pego mulheres para a fila dos ancestrais. E no caso de meninos ou homens, pego os homens para a fileira dos ancestrais. É uma imagem mais clara, embora não saibamos, neste caso aqui, quem eram os culpados, se eram as mulheres ou os homens. A seriedade. Participante. Trata-se de uma mulher de 53 anos de idade. Ela tem um tumor na mama. Henning, o que ela quer de você? Participante. Ela procura cura, em primeiro lugar, sem a intervenção da medicina tradicional. Henning, qual é realmente a pergunta? Agora entre nós. Qual é a pergunta que você faz a si mesma e que eu me faço? Participante. Trata-se de vida. Henning, qual é a pergunta? Participante. Se eu posso fazer algo por ela. Henning, qual é a pergunta importante que se deve fazer a ela? Eu vou dizer a você. Ela quer a cura? Essa é a pergunta. Então, qual é a sua impressão? Participante. Ela diz que sim. Henning. Dizer qualquer um diz. Qual é a sua impressão? Participante. Minha impressão é de que a doença tem uma função para ela, que por alguma razão ela é importante para ela. Henning. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte: ela quer a cura? Ela quer algo de você para a cura? Ou ela usa você para não olhar para aquilo que ela realmente quer? Participante. A segunda. Henning, exato. Agora estamos no assunto e na seriedade. Vamos verificar isso. Henning escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. A cliente estica a cabeça um pouco para frente e respira profundamente. Henning para a participante. Quando olhamos para ela, vemos que ela está zangada. Ela está zangada com alguém. Você sabe com quem ela está zangada? Participante. Com seu marido. Henning, não. Isso vai bem mais fundo. Qual a impressão que ela dá? Qual é a idade dela? Participante. Ela é uma mulher bem idosa. Henning, olhe para a fisionomia dela. Participante. É a fisionomia de uma criança. Henning, a sensação que ela expressa é de quantos anos? Participante. 4. Henning, uma mulher nunca ficaria nessa posição em frente ao seu marido. Vou posicionar a mãe, por cautela. Isso nunca faz mal. Henning escolhe uma representante para a mãe e a posiciona em frente à cliente. A cliente olha para o chão. A mãe dá um passo à frente. A cliente sacode a cabeça. Levanta lentamente a cabeça e olha para a mãe. A mãe estende as mãos em sua direção. A cliente sacode a cabeça, de leve. Henning para o participante. Você viu o movimento dela em seu rosto? Participante, sim. Henning, você sabe o que isso significa? Isso significa um não para a cura. É vingança. Ela morre por vingança. É muito frequente em relação ao câncer. Coloque-se atrás da mãe. A cliente levanta a mão direita bem lentamente e a estende em direção à mãe. A mãe dá ainda um passo, de mãos abertas, em direção a ela. A cliente sacode levemente a cabeça. A mãe suspira e deixa cair os braços. A cliente também deixa cair a sua mão direita novamente. Ela segura a mão esquerda em frente ao abdômen. Depois de um certo tempo, a mãe dá mais um passo em sua direção. O terapeuta segue a mãe e dá também um passo. Então a mãe estende a mão direita em direção à filha. Também ela estende a mão em direção à mãe até que esta a toca de leve. A mãe pega a mão da cliente e lhe estende também a outra mão.
Mãe e filha pegam-se pelos braços e olham amorosamente uma para a outra. Henninger para o grupo. Posso interromper agora. Nós podemos ver que o movimento continua. Henninger para a representante da cliente. Algo mudou quando o terapeuta se colocou atrás da mãe? Cliente, ficou melhor. Algo abrandou. Henninger para o participante. O lugar certo para o terapeuta é atrás da mãe, não atrás da cliente. Isso seria terrível. Fortaleceu a mãe e, com isso, a confiança da cliente em você. Talvez você consiga fazer algo ainda. Está bem assim? Participante, sim. Henninger para o grupo. Agora, só precisamos imaginar o que vai ser diferente quando a cliente vier de novo para ele. Será uma situação totalmente nova, porque ele viveu uma transformação para o participante. Agora você tem respeito pela mãe. Com isso, não existe por parte da cliente mais nenhuma transferência para você. Você também não precisa mais se preocupar com ela, no sentido de, ah, pobrezinha, o que faço agora com você? Senão você estará na contratransferência. Aqui, você se coloca atrás da mãe. Está bem tranquilo e à sua frente ocorre algo. Você fica feliz secretamente. Essas são as grandes sensações de felicidade do ajudante, quando vê que algo ocorre como por si só e que ele pode se recolher. Depois, ela está claramente separada dele. Não existe mais nenhuma relação. Ambos estão livres, você e ela também. Esta é a vantagem nesse tipo de procedimento. Supervisão para um casal que conduz juntos cursos de constelações familiares. Henninger para um casal de participantes. Vocês trabalham juntos? Mulher, sim. Henninger, como isso funciona? Mulher, estamos praticando ainda. Algumas vezes o meu marido conduz a constelação. Algumas vezes eu conduzo. Ou quando um deles talvez não consegue ir adiante, o outro complementa. Henninger, como fica o relacionamento de vocês depois que vocês conduziram um grupo? Melhor ou pior? Mulher, melhor. O homem também consente. Henninger, vocês têm sorte. Ambos riem. Henninger, por que digo isso? Muitas vezes, quando algo fica sem solução, o conflito continua entre os parceiros. Então, um deles assume a posição de um e o outro a posição do outro, embora eles mesmos não tenham conflito. De repente, vocês começam a discutir, ficam admirados e se perguntam por que estão brigando. Vocês conhecem isso? Marido, já aconteceu isso uma vez. Henninger, é preciso saber disso. Marido, mas isso foi um problema meu. Henninger para o grupo, ele não é um marido amoroso? Risadas estrondosas entre os parceiros e no grupo. Henninger para a mulher, você também tem sorte com ele. Os parceiros sorriem um para o outro. O grupo também sorri. Henninger, por que digo isso? É melhor trabalhar sozinho. Pelo menos depois de um certo tempo. Pelo menos depois de um certo tempo. A mulher concorda e olha para seu marido. Henninger, qual deles confia mais no outro? Pode-se ver isso aqui. A mulher olha novamente para o marido. Henninger, portanto, quem dos dois precisa estar mais junto do outro? E quem cresce mais se trabalham separados? É possível ver isso também. A mulher ri e olha novamente para o marido. Ambos sorriem e o grupo também. Henninger para o casal. Acho que foi isso. Ambos sorriem. Henninger para o grupo. Isso agora foi uma supervisão verdadeira. Tiraria algo se fosse trabalhar com o caso agora. Para o casal. Está bem assim? Mulher, sim. Henninger, bom. Obrigada. Vamos fazer uma pausa para ver o que ele nos trouxe. Algo sobre o procedimento, muito importante, né? Sobre a fileira de ancestrais. Ele explica como encontrarmos o fato decisivo e mostra que o fato decisivo é sempre um só, é uma morte, que esse procedimento é muito útil, por exemplo, no caso de esquizofrenia, que vocês já sabem que se relacionam com o assassinato dentro da família,
autismo, entre tantas outras possibilidades, né, que uma morte pode gerar dentro de uma constelação familiar. E aí ele também fala de algo muito importante. Olha como ele se refere à constelação familiar, entre aspas, clássica, né, como uma constelação estreita, ou seja, uma constelação que ela olhava ou para a família atual ou para a família de origem. Naquela época, inclusive, se falava, vamos olhar primeiro para a família de origem, depois para a família atual, ou vamos olhar para a família atual, depois para a família de origem, dependendo do problema, e ele mostra como os movimentos da alma são muito mais amplos, e aí nós não vamos só nessas duas famílias, por assim dizer, nós vamos procurar na transgeracionalidade, e nós já sabemos que, inclusive, no presente, informações que podem, por exemplo, estar nos registros eternos de uma pessoa, nas suas vidas passadas, isso já é admitido dentro da constelação familiar. Depois, sim, algo muito importante, ele fala sobre quando ele encontra o fato decisivo, que é uma morte, como a energia vai para a vítima. Esse nosso trabalho de reunir vítima e agressor, por mais que nós tenhamos que ter o agressor dentro do nosso coração, ter a vítima e o agressor dentro do coração, quando ele vai nos ensinar do procedimento, ele mostra isso, que a energia vai para a vítima e que, de uma certa maneira, esse movimento começa pela vítima, né? Porque, na verdade, ela que sofreu essa agressão, então é como se a reconciliação também viesse da vítima. Depois ele fala algo muito interessante, que é o seguinte: prestar atenção quando um cliente vem até nós para que ele não nos manipule. Não nos manipule. Então, ele pergunta várias vezes qual é a pergunta realmente importante. Qual é a pergunta realmente importante a ser feita para o cliente? E a pergunta realmente importante é a mais básica. É se a pessoa quer realmente a cura. Porque nós já sabemos que a doença muitas vezes traz benefícios secundários para as pessoas. Por exemplo, receber atenção, receber carinho, receber dinheiro, ou manter um relacionamento, por exemplo, né? Então, é importante confrontar o cliente com a realidade. Nós já sabemos que essa é uma ordem da ajuda, se manter dentro dos limites, se manter dentro das possibilidades. Então, a pessoa, quando foi confrontada com a própria mãe, e é muito interessante que ele fala assim, eu vou colocar a mãe aqui, nunca faz mal. Ele fala assim, vou posicionar a mãe por cautela, nunca faz mal. Mas é óbvio que ele já sabe que a dinâmica que está por trás do câncer é essa raiva, essa dificuldade de perdoar, e aqui nós vimos que foi a vingança, né, em relação à mãe. Então, é óbvio que ele já sabia disso nessa altura do campeonato. E ele mostra que a pessoa não quer a cura. Por que a pessoa não quer a cura? Ela não quer olhar para o essencial, quer se reconectar à sua mãe, então quer a cura, mas não quer pagar o preço da cura, né? E nesse exemplo tem algo de muito importante, que é esse extremo respeito que o Bert Hellinger tem pela mãe, pelo pai, especialmente pela mãe, mostrando que o lugar do terapeuta não é atrás do cliente, no sentido de dar um apoio como se fosse a mãe, como se fosse o pai, né, ou do constelador, mas que é, sim, atrás da mãe ou do pai do cliente para apoiá-los na sua reconexão com o cliente. E também ele mostra de que maneira que esse lugar ele vai fazer com que o cliente se sinta seguro, que o cliente se sinta fortalecido, porque por mais que ele chegue para você falando mal da mãe, do pai ou do marido, obviamente que lá no coração dele, ele ama profundamente essas pessoas. Então, é como se você não comprasse essa história que o seu cliente traz. Você compra a realidade. A realidade é que um filho ama sempre seu pai e sua mãe igualmente. E que em todo relacionamento também há amor, né? Especialmente um relacionamento com filhos, existe um amor, uma entrega a algo muito maior. E depois, essa aula, né, sobre o casal que conduz cursos de constelação juntos, né? Então, ele mostra, imaginem vocês, Bert Hellinger trabalhou
durante de 2000 até o falecimento dele, praticamente durante 29 anos, por assim dizer, com a Sophie, a sua esposa, e ele sabe muito bem do que ele está falando. E ele, primeiro ele fala o seguinte, que muitas vezes aquilo que não fica resolvido dentro da constelação, os consteladores levam para casa e vão assumir posições que não se referem à sua vida pessoal, mas que se referem àquilo que foi vivido na constelação. É claro que isso é uma indicação em relação a um casal, essa possibilidade de transferência, mas saibam que isso também pode acontecer com uma pessoa trabalhando sozinha e que vocês precisam estar conscientes, porque quando Sophie Hellinger diz, por exemplo, que é perigoso trabalhar com constelação, porque se você não faz esse trabalho da maneira adequada, com a postura adequada, com o respeito, fazendo o seu próprio trabalho pessoal, o que é que vai acontecer? Você vai receber os reflexos disso dentro da sua vida, né? E outra coisa que ele diz aqui é que é melhor trabalhar sozinho. Ele fala, pelo menos depois de algum tempo. Então, por isso, você pode ter, assim, um supervisor, um mentor, ou às vezes um parceiro para poder começar o seu trabalho de constelação familiar, mas depois é necessário que você tenha a força para poder fazer isso sozinha, né? E ele mostra nessa supervisão tão breve quem é que precisava mais do outro. A minha pergunta para vocês, quem é que precisava mais do outro ali? Era o homem ou a mulher? No meu entendimento, seria a esposa. Exatamente. Exatamente. Ele mostra que o homem era mais generoso, o homem reconhecia mais a mulher e a mulher precisava mais dele. Portanto, ela seria a pessoa que ia crescer mais, né? Com os dois se separando no trabalho. Alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, eu queria entender um pouquinho melhor quando ela fala, quando na constelação não resolve, aquilo continua e fica com o constelador, e aí ele fala do casal. E quando é uma pessoa só, como é que se processa isso? Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Todo o nosso trabalho com a constelação familiar é um trabalho que envolve uma ampliação da consciência, da autoconsciência, do estado de presença. Então, você precisa perceber quando a sua vida não está indo bem. Quando a sua vida não está indo bem, muitas vezes eu pedi assim, Sophie, por favor, constela isso assim. Ela nunca me constelou. Bert Hellinger só me constelou uma única vez. Nunca me constelava. Por quê? Você, num começo, quando a gente começa a estudar a constelação, a gente vai constelar nossos temas. A gente vai resolver nossos temas. Depois, a gente tem que resolver com a gente mesmo. Eu já sei quais são as ordens do amor. Eu já sei que se minha vida não está indo muito bem nesse aspecto, eu tenho que baixar a cabeça para o meu pai e para minha mãe, ficar pequena em relação ao meu pai com a minha mãe, alguma coisa que foi, alguém que foi injustiçado. Então, você tem que fazer esse trabalho. Esse trabalho é como se fosse uma etapa muito importante. E eu digo que ainda tem uma outra etapa. Depois a gente começa se constelando, trabalhando nossos temas, depois a gente começa, sem precisar da ajuda de outras constelações, a gente vai fazendo o nosso trabalho pessoal, a gente vai participando das constelações e vai resolvendo os nossos temas quietinho, entendeu? Agora, tem uma outra etapa. E essa outra etapa é a etapa do serviço. É quando você, por estar servindo, por estar fazendo algo bom para o outro, você recebe sem nem ter pedido. E isso você, uma e outra vez, pode ter certeza que vai acontecer com o seu trabalho dentro da constelação familiar. Então, isso foi até onde eu já cheguei. Agora, se tem alguma coisa além, eu já não saberia. Gratidão pela explanação. Alguém mais? Professora Isabela, sempre fala que o câncer feminino é um problema de raiva em relação à mãe. E no câncer masculino? Que eu saiba, é a mesma coisa. É a mesma? Mas lembrando que nós temos um livro inteirinho sobre o câncer, né? Desatando os laços do destino. Então, com certeza, essa dinâmica nunca é assim tão objetiva, tão direta, tão
unívoca, e inclusive nós já sabemos, nós estudamos para esquecer. Nós estudamos para chegar na hora e a gente poder se soltar e poder receber a informação essencial. Tá bom? Continuando, então. Ok. Observação intermediária. Os perigos da supervisão. Aqui precisamos diferenciar quando ajudantes unem-se para apresentar casos em que estão tendo dificuldades, encontram-se numa situação que exige deles coragem e humildade, mas estão dispostos a trabalhar pelo interesse que têm pelos seus clientes e interesse pelo seu próprio crescimento. Isso merece o nosso respeito. Algumas vezes pensamos, talvez, que bom que não preciso me expor assim. Ao mesmo tempo, ficamos agradecidos a eles porque tiveram coragem e com isso podemos aprender. Algumas vezes, muitos ajudantes se encontram para olhar juntos situações difíceis e aprender de forma que todos tenham proveito com isso. Por isso, também denominamos esse grupo de grupos de intervisão. Aqui se ajuda mutuamente. Mas o que acontece quando um ajudante mais experiente está sentado num grupo que um ajudante menos experiente está conduzindo? O menos experiente pode estar realmente em sintonia com o cliente? Não, pois ele pensa no que o outro ajudante veria e o que ele faria. Através da presença do outro ajudante, estaria limitado em sua percepção e não estaria em sua força total. O grupo também olha mais para o mais experiente do que para aquele que conduz o grupo. Aquele é, então, o condutor real, embora seja o outro que carregue a responsabilidade. Por isso, o que vale é que todo aquele que conduz um grupo precisa conduzir de maneira independente, mesmo que cometa erros. Somente assim, ele e os participantes aprendem melhor. Muitos se comportam fora de tais grupos como se fossem supervisores também. Por exemplo, se um cliente lhes conta o que um ajudante fez com ele, então começam a refletir sobre o que o outro fez de errado e como poderia ter sido diferente. O que acontece aí? Um conflito que não foi solucionado será retomado por um outro ajudante que toma partido. Ao invés dos próprios atingidos resolverem, ele é que assume o conflito. O resultado é que o conflito deles é carregado por ele e o outro ajudante, mesmo que seja somente em pensamentos. E então, qual é o efeito no atingido? Qual é o efeito naquele que se engaja por ele? E qual o efeito que tem na relação entre ele e o outro ajudante? Todos ficam enfraquecidos e prejudicados. O supervisor caiu na cilada da transferência e contra-transferência. O que acontece quando alguém continua a contar sobre aquilo que o outro ajudante fez de errado? A quem ajuda e a quem prejudica? Isso é também uma transferência. Algo mais sobre este tema. Se dois ajudantes formam um casal ou trabalham juntos ou independentes um do outro, podem e devem dar supervisão para um caso do outro? Eles podem, sim, contar sobre os casos difíceis um para o outro e também perguntar ao outro onde ele vê ou viu uma solução, enquanto o outro não interfere e não entra na supervisão. Na transferência e contra-transferência, pode ser útil. Mas, se um deles quer mandar um cliente difícil de seu grupo para constelar no grupo do outro, existe o grande perigo de que esse conflito não solucionado do cliente conduza a conflitos entre o casal, porque o cliente pode jogar um parceiro contra o outro. Também, quando um cliente vem para um grupo e diz que ele constelou uma situação com outro ajudante, precisamos ser prudentes e, principalmente, se permitirmos ao cliente dizer o que o outro fez com ele. Somente quando não perguntamos e não sabemos o que o outro ajudante fez é que podemos trabalhar. Só assim podemos nos esquivar do perigo de querer fazer melhor ou poder ser jogado contra o outro ajudante. O recolhimento e o respeito pelos outros ajudantes e a recusa de escutar o que o outro faz e o que disse
Preservam-nos de uma supervisão no lugar errado e na hora certa, para o bem e o crescimento de todos os envolvidos. O amor do ajudante. Gostaria de dizer algo sobre o amor, também sobre o amor do ajudante. O grande amor é sereno. Ele deixa algo ser como é, sem preocupação ou desejo de mudar. Isso vale também para mim mesmo. O grande amor a mim mesmo é sereno. Ele me deixa ser como sou, sem o desejo de que fosse diferente ou tivesse sido diferente. O que acontece se entrarmos nesse amor? O que acontece com o cliente quando permitimos esse amor a ele? Agora comparem isso. Se vocês tiverem o desejo de que ele fique melhor, o que acontece com ele? O que acontece conosco quando temos esse desejo? Através do desejo de que ele fique melhor, ele se torna dependente e fica separado dos movimentos de sua alma. Mas, se tenho esse amor sereno e me dirijo a ele com esse amor, sem o desejo de que ele fosse diferente ou tivesse sido diferente, ele fica, de repente, livre. Sou livre como ajudante e ele também é livre. Dentro dessa liberdade, pode-se desenvolver um movimento que leva adiante. Então, nem ele, nem o ajudante têm resistências. Gostaria de dizer algo mais, ainda nesse contexto. O grande amor abençoa. O que isso significa? Ele deseja ao outro uma vida plena, sem quaisquer restrições. Ele vai com o seu movimento e abençoa o movimento de sua alma. Aonde quer que seja que esse movimento vá, mesmo que vá para uma direção que talvez nos amedronte. Nós abençoamos esse movimento através de nossa postura. Imaginem vocês que alguém diz algo e o ajudante interpreta isso. O que ocorre? Ou o ajudante diz internamente: bem, ele não vai conseguir mesmo, e faz uma objeção. Por exemplo, não se pode confiar que ele consiga. Esses tipos de comportamentos atuam na alma do outro como uma maldição. Ou então, o que é pior ainda, eu determino o que é possível para ele. Então, ele não tem mais chance. Portanto, o amor sereno deixa estar, e o que ele deixa estar é abençoado por ele. Distúrbio de personalidade múltipla. O pai esteve na SS, que é a Unidade de Defesa do Exército da Alemanha Nazista. Participante. Trata-se de uma mulher que tem 25 anos de idade e um distúrbio de personalidade múltipla. Hellinger. O que significa isso? Quantas pessoas são, então? Participante. 20, 30. Hellinger. Se fôssemos reduzir, quantos deveríamos então pegar? Participante. 1. Hellinger. Vamos pegar 2 para sermos prudentes. O que ela faz quando tem esse distúrbio múltiplo? Participante. Ela tem muitos ajudantes. Hellinger. O que ela faz então? Participante. Ela fica agressiva com a mãe, algumas vezes chega a atacá-la. Hellinger coloca a mãe e o pai um em frente ao outro. Depois de um certo tempo, a mulher vira-se para a direita. Hellinger coloca um outro homem à sua vista. A mãe desvia-se desse homem. Hellinger coloca a filha na constelação. A filha olha alternadamente para o homem e para a mãe. Então desvia, recuando também do homem. A mãe afasta-se mais ainda e vira-se para a filha. Ambas sorriem uma para a outra e afastam-se do homem. Então a filha dirige-se à mãe e as duas se abraçam intimamente. Depois de um certo tempo, Hellinger coloca a mãe em frente ao outro homem, que é obviamente seu pai. O homem desvia o olhar. A mãe olha para o chão, olhando de vez em quando para ele, mas ele desvia o olhar e põe-se de lado. Nesse íntere, o pai da cliente vira-se para ela. Hellinger para o participante. Quem tem esse distúrbio? Participante, a mãe. Hellinger, exato. Talvez tenha também uma morta aí. Participante, o pai esteve na SS. Hellinger, a filha está olhando mesmo para o chão. Hellinger conduz o pai da cliente mais para a frente. Hellinger, para o pai da cliente. Que tal agora? Pai, melhor, muito melhor. Hellinger, para a filha. Que tal para você agora?
Filha, estou balançando para frente e para trás, para a esquerda e para a direita. Não consigo ficar firme em pé. Hellinger a conduz até o pai. Ambos olham um para o outro e se abraçam. A mãe olha para eles. Hellinger, depois de um certo tempo, para o representante. Ok, agradeço a vocês. Meditação. Vítimas e agressores. Hellinger para a participante. Sente-se ao meu lado. Agora vou fazer uma meditação e você é a cliente. Você representa a cliente, está bem? Participante. Sim. Hellinger, feche os olhos. Para o grupo. Vocês também podem fazer se quiserem. Imagine que à sua esquerda estão as vítimas do pai e de sua mãe e ela está à direita com seus companheiros. Você olha para lá e para cá e escuta um e o outro. Os gritos de morte e os gritos dos agressores, de ambos. Então agora, uns estão mortos e os outros também. Todos calados. Agora tome ambos em seu coração. Ambos os grupos. Depois de um certo tempo, para a participante. Que tal? Participante. Bom. Muito bom. Hellinger. Posso deixar assim? Participante. Sim, agradeço-lhe muito. Hellinger. Ok. Bom. Para o grupo. Há 2 anos atrás, tive uma experiência impressionante em Taiwan. Havia uma mulher totalmente agressiva em relação ao pai. Não pudemos fazer nada com ela. Dela vinha algo violento que estava claro que não era sua sensação pessoal. Então, tive a seguinte imagem. Nela estão chorando as mães chinesas oprimidas. Através dela se manifestava isso. Para a participante. Talvez isso a ajude aqui. Participante. Isso ajuda. Eu tomo conta da mamãe. Participante. Trata-se de um garoto de 11 anos que tem um grande medo de separação. Ele não consegue dormir de noite sem a sua mãe. Isso significa que não consegue dormir em nenhum outro lugar e não consegue participar de atividades de grupos ou de grupo, tais como excursões escolares. Hellinger, o que é com o pai? Participante. O pai já foi casado e tem uma filha de 17 anos desse casamento. Hellinger, onde o pai dorme? Participante, com a mãe do garoto. Mas ele é motorista de caminhão e está quase sempre na estrada. Hellinger, tenho uma imagem estranha. Ele diz para o pai, eu tomo conta da mamãe. Participante, já pensei nisso também. Hellinger, melhor do que isso não é possível. Participante, tenho a sensação de que não vai nem para frente nem para trás. Hellinger, você diz para os dois virem. Talvez faça a constelação e deixe o garoto dizer ao pai, eu tomo conta da mamãe. Não vai acontecer nada de mal aí. Sim? Participante, sim. É uma boa ideia. Ainda para complementar, a mãe quase morreu ao dar à luz ao garoto. Ele veio ao mundo através de uma cesárea. Hellinger, agora foi acrescentado um outro elemento. Eu tomo conta de você para que você não morra. Isso tem a força maior. Participante, sim, sinto isso também. Hellinger, está bem. O resto você tem feito tudo de modo admirável. Participante, não sei como devo continuar a trabalhar. Hellinger, agora você tem uma imagem. Vê o garoto e a mãe de modo totalmente diferente. Disso resultará algo. A experiência que temos é que algo mudará depois que falamos sobre isso. O triângulo amoroso. Vamos recolher o que ele nos falou agora. Ele completou maravilhosamente tudo que a gente já estava falando sobre o trabalho com a constelação familiar, né? Vejam bem, nos é exigido, todos já sabem, muita humildade, mas também coragem. Tanto que dos pressupostos da nossa postura é sem medo, né? E nós temos que ter coragem, porque muitas vezes vocês já sabem que os nossos clientes vão estar querendo morrer, o destino pode ser muito difícil, então isso nos é exigido uma imparcialidade, né, muito grande dentro do nosso trabalho. Ele fala também sobre aqui o caso de o que acontece quando um cliente vem e conta sobre
uma outra constelação que ele fez com um outro ajudante, e como essas imagens poluem a nossa alma, dificultam o nosso trabalho. Ele fala, inclusive, da importância da gente pedir para que a pessoa não fale, não comente o que aconteceu, e de que maneira, quando isso acontece por parte do cliente, ou quando acontece por parte de um amigo, ou às vezes até de um companheiro, de um parceiro íntimo, o que vai acontecer? É como se o ajudante passasse a tomar partido, entendem? Então, isso, a gente tem que tomar muito cuidado com os segredos, tomar muito cuidado quando um cliente vem falar de um outro terapeuta, de um psicólogo, de um outro constelador, porque isso interfere diretamente nessa imparcialidade que é necessária. A outra coisa que ele mostra, mais uma vez, o que acontece quando tem um ajudante, um constelador mais experiente com um menos experiente. Esse menos experiente, de uma certa maneira, vai estar preocupado com o mais experiente e não vai poder realizar o trabalho dele na sua plenitude. Então, da importância da gente trabalhar, mesmo cometendo nossos erros, trabalhar sozinho, né? E ele mostra de que maneira esse constelador mais experiente vai ser realmente aquele que vai estar conduzindo o grupo, e um grande exemplo para nós, né? E também esse exemplo de quando o cliente conta, por exemplo, da mãe, ou contra de outro ajudante, como isso, na verdade, quando eu tomo partido, isso enfraquece aos dois, gera esse processo de transferência e de contra-transferência, e também todos os dois vão ficar prejudicados. Um não vai poder ajudar e o outro não vai, obviamente, receber ajuda. Aí depois, olha, sinceramente, eu acho que essa parte, o amor do ajudante, ela é tão linda, tão linda, tão linda, que eu acho que merece ser marcada inteirinha, entendeu? Com amarelo, porque ele fala do qual é o amor do ajudante, esse amor é o amor do espírito. Então, ele fala o tempo inteiro, não sei se vocês perceberam que ele fala, o grande amor é sereno, o grande amor abençoa, o grande amor deixa estar, deixa que cada um seja como é, e ao deixar estar, abençoa as pessoas, abençoa as situações. Ou seja, ele mostra como esse amor do Espírito ele é uma bênção, e ele significa deixar que o outro seja como é, deixar que o outro tenha aquele destino que ele tem, né? E como esse amor deixa livre. E por um outro lado, o que acontece? E aí, muito importante não só para nós como ajudantes, mas também nós como pais e mães. Porque todas as vezes que eu não confio que o meu cliente vai dar conta, não confio que o meu filho vai dar conta, que eu me preocupo, o que está acontecendo? Eu estou enfraquecendo esse cliente, esse filho, entrando num processo, no caso do cliente, de transferência, né? Ou seja, você não dá conta, tem que ter alguém melhor para você para poder fazer isso, e nos deixa presos a esse cliente, né? Depois, sobre os distúrbios de personalidade, mostrando como ele estava associado a muitas mortes e como a filha estava emaranhada, na verdade, fazendo isso pela mãe, e essa solução é uma solução muito importante para todas as doenças mentais, né? De um modo geral, tem a ver com a falta do pai, então reconduzir a filha para o pai e que a mãe pudesse estar olhando para aquilo que ela não estava olhando, né? Outra coisa, quando ele vai trazer para nós essa meditação de vítimas e agressores, eu gostaria de marcar algumas coisas importantes, porque esse processo da meditação ou das viagens interiores, como ele gostou de chamar esse trabalho, ele tem a ver como se fosse uma experiência dessas imagens interiores. Então, observa que ele leva a cliente a olhar para a vítima, para o agressor, ou seja, de olhos fechados, vai olhando para suas imagens internas. Depois ele leva a cliente a ouvir os gritos da vítima, a ouvir os gritos do agressor, porque essas imagens internas, elas não são só imagens, elas têm sensações, elas têm sons, ela tem cor, ela tem forma, ela tem força, ela tem uma série de propriedades dentro da nossa vida psíquica. Então, ele, ao mesmo tempo, ele leva para ver tudo isso, ele vai e trabalha para que a pessoa possa ouvir todo, e aí, com certeza, vai sentir muito mais, ouvindo os gritos dos agressores da vítima, e depois ele termina esse processo.
Ele termina esse processo falando, e todo mundo ficou caladinho. Como é que é? Eu não sei como é que foi que ele falou. Até que todos ficaram calados, alguma coisa assim, ele colocou nessa passagem, né? Ou seja, vocês podem perceber que ele levou dentro da meditação a uma integração psíquica, a um trabalho que é muito típico do trabalho dele individual, com as imagens interiores, né? E depois, aqui eu acho que também é um caso importante desse garoto que não conseguia dormir, né? E ele é um caso importante tanto porque ele nos revela essas informações que vão surgindo aos poucos dentro de uma constelação familiar. Observem que o Bert Hellinger fala, tá, o menino dorme com a mãe, tem medo de não ficar com a mãe. Qual é a primeira pergunta? Cadê o pai? Ah, o pai não fica em casa, então o menino está tomando conta da mãe. Mas é mais do que isso. O menino está tomando conta para que a mãe não morra. E é sempre o trabalho dentro da constelação familiar, são esses dois polos. Ele termina sendo um trabalho para a vida ou para a morte. Então, de que maneira que esse menino está amando com um amor cego, que está fazendo com que a vida dele acabe, ou seja, ele mesmo está morrendo, porque se ele não consegue dormir, se ele não consegue ficar bem, né? Então, ele mostra como tem a ver, aí a gente pode anotar dentro do nosso estudo, né, de que maneira uma pessoa que tem insônia está velando pela própria mãe para que ela não morra, tá? E depois observem vocês que todo esse trabalho levou a que fosse construída uma nova imagem. Essa nova imagem não é construída só para o cliente. Essa nova imagem ela é construída também para o ajudante. Então, não existe uma separação entre o que está acontecendo dentro de uma constelação. Todos fazem parte e essas novas imagens vão sendo incorporadas. Inclusive, é muito importante que eu, como um participante, aprenda a saborear essas imagens, a usar essas imagens ao nosso próprio benefício, né? E o Bert Hellinger, eu vou dizer para vocês, ele fazia isso o tempo todo. Ele fazia, tinha hora assim, por exemplo, ele conhecia a minha história pessoal, tinha hora que ele fazia uma ação, aí uma vez eu cheguei para ele, eu falei assim, essa imagem me cura muito. Aí ele falou assim, eu sei. Ou seja, ele estava fazendo de propósito, entende? Ele não tinha assim, eu estou trabalhando com a constelação familiar e agora eu não estou trabalhando. Era o tempo inteiro. Se você fazia uma pergunta para ele sobre qualquer assunto, ele se recolhia, ele não dava aquela resposta de imediato, de um modo geral, claro que não tem, assim, mas ele buscava por essa informação, que não era só da cabeça dele, entende? E eu acho que tudo isso ajuda muito para a gente aprender com ele, né? Como é que é ser constelador, como é que é ser ajudante. Oi, Isabela, te perguntar, a questão da insônia, nesse caso, aqui foi específico de um menino, mas isso também, esta fala que é velar pela mãe, seria também aplicada a um adulto? Sim, não só velar pela mãe, mas velar por um morto. Isso ele tem um caso célebre, né, dentro da obra hellingeriana, que ele conta a história de um menino que dentro de, sei lá, da gripe espanhola, estava cuidando do irmãozinho que já estava morto, né? Então tem essa ideia, eu não posso dormir porque o sono, eu estava até vendo um livro, não sei se vocês sabem, mas o Dalai Lama ele faz uns encontros, né, do budismo com os cientistas mais modernos. Aí ele estava falando sobre o sono e o processo de morte. Então teve toda uma conferência que se chama Mind and Science falando sobre isso. Então, no sono nós experimentamos uma morte. Então, eu não posso me permitir morrer, eu não posso me permitir relaxar, eu não posso me permitir perder o controle, porque senão alguém morre. Depende de mim a vida de alguém, né? Ou a saúde de alguém. Então, essa é uma das dinâmicas, com certeza, se não a mais profunda dentro da insônia. Obrigada. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não vejo ninguém com as mãos levantadas. Nenhuma pergunta no chat também. Então, vamos em frente. O triângulo amoroso. Participante.
Trata-se de uma mulher que organizava seminários para mim e ficou doente após uma constelação que o parceiro dela fez comigo. Ela não consegue mais exercer o seu trabalho terapêutico. Hellinger, o que ela fazia para você? Participante, ela organizava seminários de constelações familiares para mim. Hellinger, e então? Participante, seu marido constelou comigo. Depois disso, ela está totalmente... Hellinger interrompe. Você sabe o que foi ou é um triângulo amoroso? Hellinger, depois de uma longa pausa. Vamos constelar. Hellinger coloca a mulher e o marido um em frente ao outro. Ele coloca a terapeuta de lado, de forma que estão numa forma de triângulo. A mulher se dirige em direção ao homem e estende-lhe a mão. O homem olha incessantemente para a terapeuta. Então, ele vai também em direção à sua mulher e estende a mão em sua direção. Ambos viram-se para a terapeuta e seguram-se por trás um do outro. De vez em quando se olham e sorriem um para o outro. Participante, é assim que a mulher queria, e foi isso que surgiu na constelação, mas ela não estava presente. Hellinger, antes do homem se dirigir à mulher, ele olhava incessantemente para você. Quando você constelou para ele, entrou no relacionamento do casal. Portanto, vou fazer uma afirmação ousada. Você era a mãe para ele e a sogra malvada para ela. Participante, sim, isso me atinge completamente. Ela me fez uma acusação nesse sentido. Hellinger, e com razão. Ajuda estratégica. Participante, trata-se de uma cliente de 40 anos que trabalha na contabilidade da empresa de seu marido. Ela diz que não tem mais nenhuma confiança em seu marido. Ela sempre paga o pato pelas coisas que acontecem na empresa. Hellinger, qual é a solução? Pense um pouco. Participante, ela para de trabalhar na contabilidade. Hellinger, essa é a única solução. A questão é, como é que se organiza isso? Ouvi uma vez uma piada que Peter Frankfeld contou. Um russo está num avião e ao lado dele está sentado um homem que fala com ele ininterruptamente. O russo fica então com dor de cabeça. Ele diz para o outro, agora estou com dor de cabeça. O outro para de falar imediatamente. Um americano está no avião e um homem fala ininterruptamente com ele. Ele diz imediatamente que está com dor de cabeça, mas não está. O outro para de falar imediatamente. Risadas estrondosas no grupo. Hellinger, qual é a quintessência dessa piada? Você percebeu? Participante, no momento ainda estou no ar. Hellinger, você vai pensar com ela sobre que pretexto ela vai poder desistir de seu trabalho como contabilista, sem que haja realmente um motivo. A participante reflete e acena com a cabeça. Hellinger, isso é psicoterapia criativa. Com isso, você evita que haja um conflito entre ela e o marido. Ela encontra algo com o qual ele vai ter que concordar, mas é representado. O todo é representado. Se for representado muito bem, o oculto transparece um pouco, de forma que, quando ele escutar isso, não poderá dizer nada contra, mas vai saber do que se trata. Contudo, ele não será desmascarado. Participante, trata-se exatamente disso. Hellinger, o resto depende agora de sua arte, ok? Participante, sim. A alegria. Gostaria de falar algo sobre a alegria. Já estou vendo as fisionomias começarem a ficar alegres. Certa vez escrevi um aforismo. O problema é difícil, a solução é alegre. Quando conquistamos essa alegria, ela se expande espontaneamente ao lidarmos com outras pessoas, mesmo que os problemas sejam ainda difíceis. Porque o problema é difícil? É realmente difícil? Ou é apenas um pequeno obstáculo no caminho que transpomos alegremente? O difícil nasce, sobretudo, de uma ideia. E ela nasce quando nos colocamos no lugar do outro e tomamos algo dele, como se pudéssemos e nos fosse permitido fazer isso. Imaginem que vocês vão até alguém que diz: agora tomo para mim o que vocês devem carregar. Como vocês se sentirão? Melhor ou pior? Através disso, vocês serão rebaixados. Contudo, se você, como ajudante,
disser a um cliente: você está aqui à minha frente e eu vejo o lugar onde você pertence. Eu vejo seus pais e seus ancestrais e o seu destino e sua predestinação. Com essa postura, eu me recolho um pouco e fico alegre. A alegria é bem leve e tem força, por mais estranho que pareça, enquanto que o difícil é fraco. Ajuda sistêmica. Hellinger para um participante. Agora vamos continuar com alegria. Do que se trata? Participante. Trata-se de uma criança de criação, um adolescente de 14 anos. Ele está em dúvida se deve procurar a mãe biológica ou, é uma citação dela, se deve jogá-la no lixo. Essa afirmação me atingiu muito. Hellinger. E o que há com o pai dele? Participante. Ele tem um contato esporádico com o pai, mas é um bom contato. Os pais de criação são bem abertos. Fui encarregada pelo juizado de menores para auxiliar e aconselhar os pais de criação na educação do garoto. Hellinger. Por que ele não vai para o pai? Participante. O juizado de menores o tirou dos pais porque a mãe era alcoólatra e o pai violento. Hellinger. Como é o pai agora? Participante. Não sei exatamente. Apenas sei que os pais de criação possibilitaram o contato e ele ocorre, talvez uma vez por mês ou em 2 meses. Então o garoto vê o pai e é tranquilo, como eles relatam. Mas com relação à mãe, não sei se tem a coragem de decidir se ele deve visitá-la ou não, porque a mãe tenta influenciá-lo e fala mal do pai em cartas, e quando o garoto está com ela. Ela também quase não compareceu aos encontros que haviam sido combinados. Hellinger. Se nós deixarmos que isso atue em nós, então o problema está na mãe. Participante. Sim. Hellinger. Ela seria aqui a cliente. Participante. Penso que sim. Hellinger. Se nós pudermos fazer algo por ela, então ela fará algo pelo garoto. Participante. Vim com o objetivo de poder falar para os pais de criação se podemos encorajar o contato com a mãe ou se é ruim para ele ter esse contato, porque isso prejudica. Hellinger para o grupo. Agora temos com ele um exemplo de como fomos escolarizados no nosso procedimento. Em contraposição a isso, eu acentuo um outro aspecto. Para o participante. Podemos esclarecer aqui com este caso. Para o grupo. Ele tem a ver com os pais de criação e ele olha para eles. Para o participante. E para quem eu olho? Participante. Para o garoto e para a mãe. Hellinger. Eu olho para o sistema todo. Nesse sistema, podemos sentir quem precisa da maior ajuda. Esta pessoa recebe o amor em primeiro lugar. E é sempre a pessoa amaldiçoada, ok? Os dois sorriem um para o outro. Hellinger. Se você agora tomar a mãe em seu coração e observar a coisa novamente, a partir daí você ficará alegre. Já se pode ver isso em você. Participante. Agora é realmente bem diferente. Eu me tornei advogado do garoto e não a vi. Isso é verdade. Hellinger para o grupo. Quando vemos e observamos isso sistematicamente, ficamos de certa forma alegres, porque vemos também onde pode estar a solução. Para o participante, ok? Vamos trabalhar. Então, segundo essa visão, participante, de acordo. Hellinger, então vamos constelar a mãe e ver o que está acontecendo. Hellinger escolhe uma representante para a mãe e a posiciona. A mãe olha para o chão. Hellinger para o participante. Podemos ver imediatamente como ela está presa e, na verdade, há uma pessoa morta. Coloque uma pessoa deitada, mas sinta primeiro se é um homem ou uma mulher. O participante escolhe uma mulher e a deita de costas no chão, em frente à mãe. Hellinger para o participante. Eu teria feito exatamente o mesmo. Ele aponta para a mãe. Você vê como ela está tremendo? Agora você começa a sentir compaixão dela. Depois de um tempo, a mãe ajoelha-se perante a pessoa morta. Hellinger para o participante. Agora pode-se perceber que alguém precisa ser acrescentado. Você percebe também, ao observar isso? O participante sacode a cabeça. Hellinger. Agora o movimento não continua. Alguém precisa ser acrescentado. Quem você acha que vou colocar agora? Sinta. Quem deve ser acrescentado agora? Participante. O pai dela?
Helge, vou colocar o garoto. Você percebe a diferença na força? Participante, precisaria mentir. Helge, ok, estamos simplesmente exercitando. Se o garoto for colocado agora, a mãe vai se sentir diferente. Helge escolhe um representante para o garoto e o coloca na constelação. A mãe fica inquieta. Helge para o participante. Coloque-se ao lado da mãe. Helge para o representante do garoto. O que mudou para você agora? Representante do garoto. Estou mais tocado desde que ele entrou na constelação. Helge para o participante. Agora você tem um lugar certo para ele. O participante concorda com a cabeça. Depois de um certo tempo, o garoto vai para junto da mãe. Esta se levanta. Ambos estão diante um do outro e se olham. Quando o garoto se aproximou, o participante se afastou, colocando-se do outro lado. Helge para o grupo. Ele não fez de uma forma esplêndida? O garoto aproxima mais da mãe. Esta coloca o braço ao redor dele. Os dois se abraçam intimamente. Depois de um tempo, o garoto se solta e sorri para ela. Helge, eu acho que posso interromper aqui. Para o participante, é incrível o efeito que provoca quando a pessoa excluída tem um lugar no coração. Participante, sou assistente social. Muitas vezes eu me pergunto o que é conveniente para as crianças. O certo é sempre a verdade, é sempre o que aconteceu. Helge, exato. Então o garoto está livre de você e você dele. E isso nos deixa alegres. Ok? Foi isso. Esse foi um belo trabalho. Helge para o grupo. Faz parte das ordens da ajuda, sobretudo que precisamos considerar que ajudar é sistêmico. Isso significa que o amor que colocamos abarque todo o sistema. Nós imaginamos o sistema e sentimos onde o amor é mais efetivo e necessário. Então, nos desprendemos do cliente. Esse é o passo mais difícil, que não fiquemos presos ao cliente. Na medida em que nos expandimos, ficamos livres internamente. E o cliente também fica liberto de nós, porque ele pode se dirigir a esta pessoa excluída. A postura básica. Ainda gostaria de dizer algo sobre a postura básica. Quando estamos com o cliente, começamos a pensar imediatamente. O que pode ser? Assim que começamos a pensar, entramos num certo campo. Contudo, posso também proceder de uma maneira bem diferente, embora tenha mostrado muito pouco disso aqui. Eu me sento ao lado do cliente e não pergunto nada. Eu espero. Também não penso, mas me concentro. Com isso, vou para um outro campo, mergulho, por assim dizer, em um outro campo. Então, sinto uma conexão com ele. Agora, ele também precisa se concentrar, porque está sentado ao meu lado e não pode fazer nada. De repente, muitas coisas se desprendem dele, tudo aquilo que ele imaginara, e ele atinge esse outro nível. Este nível é o nível da alma ampla, ou da grande alma. Eu a denomino assim. É apenas uma denominação, porque não sabemos com exatidão o que ela é. Nesse nível, existe uma conexão. Eu sinto o cliente e sinto simultaneamente seus pais e seu destino. E eu respeito isso. Então, sinto se ele entra em sintonia comigo ou se posso estar em sintonia com ele. Assim que estou nessa sintonia, sei o que deve ser feito. Algumas vezes é apenas assim. Eu deixo que ele feche os olhos. Enquanto estou centrado junto a ele, começa nele um processo porque ele já está, de repente, em um movimento da alma. Algumas vezes, tudo ocorre quase por si só, e, de repente, vê-se ou sente-se que agora está concluído. Então, eu lhe pergunto, ok? E ele diz, sim, e vai. Não sei o que aconteceu, e também não preciso sabê-lo. Senti que algo havia entrado em movimento, e isso é o suficiente. Entro nessa postura também quando trabalho de um outro modo. Então, faço também perguntas ao outro. Isso não tem importância. Também posso fazer uma constelação familiar dessa forma. Uma coisa é bem importante nessa postura. Ela é sem sentimentos. Ela é centrada, dirigida, mas sem sentimentos ou, dizendo de modo mais preciso, sem emoções. Por isso, ela é também
do ponto de vista dos sentimentos, sem amor, sem compaixão e sem medo, é claro. O maior medo que muitos ajudantes têm é daquilo que os outros vão falar sobre eles. Este é o maior medo. Tão logo sintam este medo, são crianças, e os outros que estão bem distantes, no fundo, não têm nada a dizer porque não assumem nenhuma responsabilidade. São transformados em pais. Com isso, renunciam à sua força. Essa dedicação recolhida é o que descrevi antigamente como metanível, o nível superior. Ele é um sentimento sem emoção, força pura para a ação. Nessa postura, pode-se resistir às emoções do outro. Muitas vezes, eles vêm com explosões emocionais. Eu permaneço centrado aí, e suas emoções me ricocheteiam. E isso se torna mais fácil, porque não estou sozinho aí, mas estou simultaneamente conectado com seus pais e com seu destino. Essa postura básica não pode ser ensinada e não pode ser aprendida, ela é exercitada. Após termos vivenciado muitas vezes o que acontece, aqui podemos viver isso juntos. E quando se esteve como representante, muitas vezes nesses movimentos, sabemos que se trata de algo totalmente diferente. Dessa forma, crescemos de uma forma boa e que preenche. Ok, tá bom? Vamos agora, porque agora vocês têm que marcar esse trecho aí, que ele está simplesmente maravilhoso, a postura sistêmica. Mas vamos voltar lá no triângulo amoroso, porque o triângulo amoroso, como vocês viram, foi um triângulo estabelecido quando a consteladora tinha uma ajudante e a consteladora foi constelar o relacionamento dessa ajudante, né, que organizava os trabalhos dela com o marido. Uma situação que muitas vezes nós vamos enfrentar como consteladores familiares e que tem a ver com os limites e com os princípios éticos do nosso trabalho. Nós podemos constelar o nosso pai, nós podemos constelar nossa mãe, nosso marido, o marido da melhor amiga, o marido de um colaborador. Até onde vai a possibilidade que nós temos de trabalho? De um modo geral, né, partindo, né, dentro de uma compreensão até da própria psicoterapia ou de outros trabalhos de ajuda, nós evitamos, para poder manter essa isenção, as pessoas da nossa família, os nossos amigos mais próximos. Mas o que eu posso dizer para vocês? Eu já vi Sophie Hellinger constelando Bert Hellinger dentro do palco. Então, tudo tem exceções. Agora, vocês me perguntam se eu tenho essa coragem? Não. Entendem? Então, para que vocês depois falem, não, mas eu vi a Sophie Hellinger no vídeo tal constelando o Bert Hellinger, ou qualquer coisa desse jeito, ou constela os colaboradores, ou os professores, ou os alunos, o que seja. O que importa aqui é um discernimento. E se você ainda não tem clareza desse discernimento, está começando a trabalhar, mantenha-se dentro dos limites tradicionais, ou seja, não constelo ninguém dentro da minha família, não constelo pessoas que são muito próximas a mim. E assim você se mantém, de uma certa maneira, protegido. E isso é muito importante de prestar atenção, também no que diz respeito aí, no caso da outra parte do exemplo, que tem a ver com o relacionamento de casal. Porque chega uma pessoa e fala, eu que trabalho muito com casal, a pessoa chega, você atende casal? Eu falo, sim, atendo casal, atendo família, mas de um modo geral, essa pessoa, o que ela quer? Ela quer que você seja parte desse triângulo. E você tem que tomar muito cuidado, porque, de um modo geral, essa pessoa que te busca, justamente, o outro é aquele que não quer vir para a terapia, o outro é aquele que você provavelmente vai ser convidado a tomar um partido contra ele. Então, é muito importante não entrar dentro da terapia de casal ou do atendimento aos casais dentro desse jogo, dentro desse triângulo amoroso. E Bert Hellinger nos conta qual que é a dinâmica do triângulo amoroso. Aí eu quero saber se alguém aqui descobriu qual é a dinâmica do triângulo amoroso. Com quem é que o homem estava conectado? Com a ajudante. Com a mãe, né? Com a mãe. Com a mãe. Ele estava conectado com a mãe, a ajudante entrou no lugar da mãe,
ficou como sogra malvada, e essa é a dinâmica do triângulo amoroso, ou seja, eu tenho um homem que não fez, no caso um homem, talvez uma mulher num outro aspecto, mas ele não fez, completou o seu amadurecimento psicoespiritual, ou seja, ele não foi para a esfera do pai, ficou na esfera da mãe, não tem empatia pelas mulheres, é aquele Dom Juan que tem um monte de mulher que é super sedutor, mas é o filhinho da mamãe, tá? Então, essa é a dinâmica do triângulo amoroso, no caso aí do homem também, de como um terapeuta entra, um constelador entra dentro dessa dinâmica, né? Aí depois, bom, ele vem falar de ajuda estratégica. Talvez vocês saibam que existe toda uma corrente da psicoterapia que é psicoterapia estratégica. E Bert Hellinger, ele nem sempre ele nos conta a fonte do trabalho dele, mas ele faz uma intervenção terapêutica breve estratégica. Ele constela alguma coisa aqui? Não. O que ele diz? E muitas vezes vocês acham que é constelar a situação? Vocês acham que um cliente vem para vocês só para ser constelado? Ou constelado no sentido tradicional de posicionar as pessoas? O que ele faz? Só tinha uma solução. A solução era a mulher deixar de trabalhar com o marido. Então, ali não era uma questão de constelar, era uma questão da pessoa tomar uma ação. E olha como você pode ser seduzido a constelar. Se você já viu o que precisa, diga. Não é isso? Eu tenho olhos e não tenho medo? Ou seja, só tem essa solução. E aí, qual que é a estratégia? Tanto ele foca na ação, né? Digamos, só no último restinho da palavra constelação, só no restinho da palavra. E qual é a estratégia? Fazer de tal maneira que aquilo não atrapalhe o relacionamento do casal. Entende? Então, a alegria secreta do ajudante, que é de ajudar sem ajudar, de dar um impulso e poder crescer, né? Então, aí vem a terapia estratégica, tem uma literatura imensa sobre isso, tá? O que precisa ser feito na prática. Depois, eu acho também que tem um capítulo maravilhoso que eu vou convidar vocês a também marcarem, que é sobre a alegria. Bert Hellinger, como vocês sabem, tem um livro especialmente importante com relação a isso, que é o Liberados Somos Concluídos. Ele tem muitos aforismos, que são essas frases curtas, são essas frases densas, né? E ele tem, inclusive, em inglês também, livros que são editados só com aforismo. E veja bem, como é maravilhoso tudo que ele fala. O problema é difícil e a solução é alegre. Marquem aí para o post. O problema é difícil, a solução é alegre. Mas por que o problema é difícil? Aí ele mostra para nós. O problema é difícil porque ele nasce de uma ideia que nós nos colocamos no lugar do outro, que vemos a realidade do outro, julgamos a realidade do outro. E muitas vezes é isso que acontece no nosso papel como ajudante. Nossa, essa pessoa tem uma situação tão difícil na vida dela. Ou eu até temo que aquela pessoa possa não carregar. Ou isso, muito pior ainda, quando acontece com os nossos filhos, né? Uma outra frase que eu achei fantástica foi essa: a alegria é bem leve e tem força. Por mais estranho que pareça, porque pode parecer que só uma coisa pesada tem força, entende? Enquanto ele fala que o quê? O difícil é fraco. Olha que maravilha! Isso significa que muitas vezes a gente é ensinado a se esforçar, a estudar, a fazer, mas, de repente, por que nós não seguimos o caminho mais fácil? A alegria é leve e tem força, né? E depois ele vem falar da ajuda sistêmica, da importância do que significa isso, né? Olhar para o todo, olhar para quem mais precisa de ajuda. Essa é a pessoa que precisa receber o amor primeiro. Estão lembrados assim quando a gente está numa família, está sentado numa mesa, que a gente vai dar comida primeiro para as crianças, aqueles ou os velhinhos. Então, quem é que mais precisa do amor? Quem mais precisa desse alimento? E para isso eu tenho que me desprender da ideia de que eu estou ajudando a esse cliente ou que recebi, que é pior ainda, para poder fazer uma constelação familiar para este cliente, entende? Porque, na verdade, a ajuda é sistêmica. Esse amor precisa abarcar
todo o sistema para ele poder ser necessário. E depois eu também acho que vocês precisam gravar, já passamos aqui 2 minutos, marcar no livro inteirinho a postura sistêmica, né? Então, prestar atenção no que ele fala. Quando eu começo a pensar, eu começo a fazer teoria, eu vou entrar num campo, um campo mental, que é diferente desse outro campo, quando nós nos concentramos, não pensamos em nada, a gente vai entrar em outro campo. E ele mostra, inclusive, o que eu falei para vocês, não é porque ele está só em silêncio que ele não está conectado com esse campo. Ele fala, olha, eu posso estar conectado com esse campo mesmo quando eu faço uma pergunta. Dá para entender? Então, assim, ele ainda fala o seguinte, ó, não se pode ensinar essa postura, não se pode aprender essa postura, mas se pode exercitar. Ou seja, a gente não aprende, a gente exercita, e é como se como se a gente fosse incorporando a nós mesmos, a quem nós somos, ao trabalho que a gente está realizando. Por isso que nós crescemos junto com as constelações familiares, crescemos para dentro, ampliamos cada vez mais a nossa consciência e vamos nos transformando, e assim o nosso trabalho vai evoluindo. Então, sinto muito aí por ter passado da hora. Alguma outra consideração? Geraldo? Para alguém com algo no céu. A professora Isabela, é uma aula. Eu só, na próxima reunião, na próxima semana, se a gente tiver combinado de ter mesmo a nossa aula, a senhora detalhasse um pouco mais sobre a postura. Eu acho muito importante esse aspecto da postura, então, se a senhora puder fazer essa gentileza, eu lhe agradeceria muito. Tá, com certeza, com prazer. Só me lembra, tá bom? Fechado. Não vejo nenhum comentário, nem mais uma pergunta, então agradeço a presença de todos e a todas, a mamãe e o pai de todos vocês, manterem esse campo sempre em alta. Muito obrigado, até a próxima semana. Tchau. Obrigada a todos, até semana que vem. Tchau. Tchau, gratidão.